Imagine entrar em um hospital porque está doente e o médico dizer que a solução é retirar uma boa quantidade do seu sangue, ou talvez abrir um buraco no seu crânio, ou ainda aplicar uma substância tóxica, acreditando que ela vai salvar a sua vida. Parece uma cena de filme de terror, mas durante séculos algumas dessas práticas foram consideradas medicinas legítimas. O mais assustador é que muitos médicos realmente acreditavam que estavam ajudando seus pacientes. Hoje, nós conhecemos anestesia, antibióticos, exames de imagem, técnicas cirúrgicas extremamente avançadas, mas nem sempre foi assim. Então, prepare-se porque nesse vídeo nós vamos voltar no tempo para conhecer alguns dos tratamentos médicos mais bizarros, assustadores e dolorosos da história. E talvez, depois de conhecer algum deles, você nunca mais reclame da sua consulta médica. Durante milhares de anos, uma das práticas medicinas mais populares foi a sangria. A ideia parecia simples. Se uma pessoa estivesse doente, o médico poderia acreditar que havia algum tipo de desequilíbrio dentro do corpo e uma das maneiras de tentar corrigir esse problema era retirar o sangue. Isso podia ser feito utilizando instrumentos cortantes ou, em determinados casos, até mesmo sanguessugas. A prática estava relacionada à antiga teoria dos chamados 4 humores, segundo a qual o corpo possuía 4 fluidos fundamentais que precisavam estar em equilíbrio. Quando alguém ficava doente, acreditava-se que esse equilíbrio havia sido alterado, e retirar sangue seria uma maneira de restaurá-lo. O problema é que, em determinadas situações, retirar grandes quantidades de sangue poderia simplesmente enfraquecer ainda mais o paciente. E o mais curioso é que a sangria continuou sendo utilizada por séculos. Inclusive, no século XIX, era uma prática bastante conhecida na medicina ocidental. Hoje nós sabemos que ela não funciona para a maioria das doenças para as quais era utilizada, mas existe uma ironia. A medicina moderna ainda utiliza sanguessugas em situações muito específicas, principalmente para ajudar na circulação sanguínea em determinados procedimentos. Ou seja, aquela criatura que parecia saída de um pesadelo acabou encontrando um pequeno espaço na medicina moderna. Agora, imagine estar com uma dor de cabeça terrível e o médico apresentar a solução. Vamos fazer um buraco no seu crânio. Isso pode parecer um absurdo, mas a chamada trepanação está entre os procedimentos cirúrgicos mais antigos conhecidos. Ela consistia em perfurar ou remover parte do nosso crânio e existem evidências arqueológicas de que esse procedimento era realizado há milhares de anos. Mas por quê? As razões variavam de acordo com a época e também a cultura. A trepanação podia ser utilizada em casos de ferimentos na cabeça e em outros contextos históricos. Acreditava-se que poderia ajudar a tratar problemas com dores, convulsões ou até mesmo condições que hoje seriam interpretadas de maneira completamente diferente. O mais impressionante é que alguns indivíduos aparentemente sobreviveram aos procedimentos. Pesquisadores encontravam crânios antigos com sinais de cicatrização ao redor das perfurações. Isso significa que algumas dessas pessoas não apenas passaram pela cirurgia, como também sobreviveram tempo suficiente para o osso começar a se regenerar. Hoje, as técnicas neurocirúrgicas são completamente diferentes, mas a trepanação mostra algo fascinante. A tentativa de tratar problemas no cérebro é muito mais antiga do que a própria medicina moderna. Agora, imagine precisar arrancar um dente, mas não existe anestesia moderna. Durante boa parte da história, procedimentos odontológicos podiam ser extremamente dolorosos, e quando o dente precisava ser removido, a solução muitas vezes era simplesmente arrancá-lo. Dentistas e barbeiros cirurgiões utilizavam instrumentos específicos para extrair dentes, e dependendo do período, algumas pessoas tentavam lidar com o dor usando bebidas alcoólicas ou outras substâncias. Antes do desenvolvimento e da popularização da anestesia moderna, uma simples extração dentária podia se transformar em uma experiência aterrorizante e extremamente dolorosa. E existe outro detalhe curioso. Durante séculos, barbeiros também desempenharam funções relacionadas à cirurgia. Isso ajuda a explicar porque a famosa imagem do barbeiro associado ao vermelho e ao branco possui uma história relacionada à antiga prática cirúrgica. Felizmente, hoje uma visita ao dentista envolve anestesia local, instrumentos modernos e também procedimentos muito mais seguros. Mas ainda assim, talvez você passe a valorizar um pouco mais aquela anestesia aplicada antes de arrancar aquele dente. Hoje sabemos que o mercúrio pode ser extremamente tóxico, mas durante diferentes períodos da história ele foi utilizado na medicina. Preparações contendo mercúrio foram usadas para
tratar diversas doenças. Uma das associações históricas mais conhecidas envolve o tratamento de sífilis. O problema é que o tratamento podia provocar efeitos graves. Entre eles, estavam problemas da boca, dos dentes, no sistema nervoso e outros sinais de intoxicação. Mas havia uma lógica por trás disso. Durante muito tempo, os médicos simplesmente não possuíam o conhecimento necessário para compreender completamente as causas das doenças ou os mecanismos de ação das substâncias utilizadas. E isso nos mostra uma coisa importante. Uma prática pode ser considerada medicina em determinada época e, décadas depois, ser conhecida como perigosa. A história da medicina também é uma história de erros, e muitos desses erros tiveram consequências reais para os pacientes. Voltamos às sanguessugas, mas agora por um motivo diferente. Durante séculos, elas foram utilizadas para retirar sangue dos pacientes. O raciocínio estava relacionado à sangria, mas também havia uma característica interessante. A saliva da sanguessuga contém substâncias que ajudam a impedir a coagulação do sangue. Isso fez com que esses animais continuassem tendo utilidade médica, mesmo depois que muitas ideias antigas sobre a sangria foram abandonadas. Atualmente, sanguessugas podem ser utilizadas em situações médicas específicas, especialmente quando é necessário melhorar o fluxo sanguíneo em determinados tecidos. Então, nesse caso, tem uma das situações mais curiosas da história da medicina. Um tratamento antigo que nasceu de uma teoria equivocada acabou encontrando uma aplicação real na medicina moderna. Hoje, quando ouvimos falar em cocaína, pensamos imediatamente em uma droga ilegal e também perigosa. Mas no final do século XIX, a história era muito diferente. A substância chegou a ser estudada e utilizada em determinados contextos médicos. Ela chegou inclusive a ser empregada como anestésico local, porque possui propriedades capazes de bloquear temporariamente a transmissão de sinais nervosos. O problema apareceu quando seus riscos e seu potencial de dependência começaram a ser melhor compreendidos. A cocaína não foi uma única substância controversa utilizada historicamente. Ao longo dos séculos, médicos experimentaram álcool, ópio, arsênico, mercúrio e diversas outras substâncias. Algumas tinham propriedades terapêuticas reais, outras eram perigosas, e algumas eram simplesmente utilizadas porque os médicos ainda não sabiam o suficiente sobre seus efeitos. A medicina estava aprendendo e muitas vezes os pacientes acabavam pagando o preço desse aprendizado. Talvez uma das coisas mais difíceis de imaginar seja uma grande cirurgia sem anestesia. Antes da popularização dos anestésicos modernos, os cirurgiões precisavam trabalhar enquanto o paciente estava consciente. O objetivo, muitas vezes, era simplesmente terminar o procedimento o mais rápido possível. Existem relatos históricos de cirurgiões que desenvolveram grande habilidade e velocidade justamente por causa dessa necessidade. Mas rapidez não significa ausência de sofrimento. Imagina estar consciente enquanto uma operação é realizada no seu corpo. O desenvolvimento da anestesia no século XIX mudou completamente esse cenário. E de repente, procedimentos que antes eram considerados praticamente impossíveis passaram a poder ser realizados com o paciente inconsciente ou profundamente sedado. E isso abriu caminho para uma verdadeira revolução na cirurgia. Sem anestesia, a medicina moderna simplesmente não seria a mesma. Talvez alguns dos capítulos mais controversos da história da medicina sejam relacionados ao tratamento de doenças mentais. Em diferentes épocas, pessoas com transtornos psiquiátricos foram submetidas a métodos que hoje são considerados extremamente problemáticos. Um dos exemplos mais conhecidos é a lobotomia. O procedimento envolvia cortar ou danificar determinadas conexões do cérebro. Em determinado momento do século XX, chegou a ser apresentado como uma possível solução para alguns pacientes com transtornos psiquiátricos graves. Mas as consequências podiam ser devastadoras. Mudanças de personalidade, alterações cognitivas e a perda da capacidade estavam entre os possíveis resultados. A prática acabou entrando em declínio com o avanço dos medicamentos psiquiátricos e com maior conhecimento sobre o cérebro. E esse capítulo deixou uma importante lição. Nem todo tratamento que parece científico é necessariamente seguro ou correto. Agora, vem uma das histórias mais importantes da medicina. Durante muito tempo, os médicos não compreendiam completamente que micro-organismos poderiam causar doenças. Em alguns hospitais, um médico podia atender um paciente, realizar uma autópsia e depois ir diretamente atender outra pessoa sem lavar adequadamente as mãos. Hoje, isso parece absurdo.
Mas antes da consolidação da teoria microbiana das doenças, muitos profissionais simplesmente não sabiam que estavam transportando agentes infecciosos. E foi somente com o avanço de pesquisadores como Ignaz, Louis Pasteur e Joseph Lister, entre outros, que a compreensão sobre a infecção e a higiene começou a mudar radicalmente. A adoção de práticas de higiene, esterilização e antisséptica transformou a segurança dos procedimentos médicos. E talvez essa seja uma das maiores revoluções da história da medicina, porque às vezes a diferença entre a vida e a morte pode estar simplesmente em lavar as mãos. O mais interessante nessa história toda é que seria fácil olhar para essas práticas e simplesmente pensar como eles podiam fazer isso. Mas existe um problema nessa maneira de enxergar o passado. Os médicos de séculos atrás não tinham acesso ao conhecimento que nós temos hoje. Eles não conheciam as bactérias da mesma maneira que nós conhecemos, não tinham antibióticos modernos, não possuíam topografias, ressonância magnética ou exames laboratoriais sofisticados, não compreendiam completamente o funcionamento do sistema nervoso e muitas doenças que hoje conseguimos tratar eram verdadeiros mistérios. A medicina avançou justamente porque questionou antigas ideias, testou novas hipóteses e abandonou tratamentos que se transformaram em ineficazes ou perigosos. E isso significa que a medicina moderna também não é o ponto final. Daqui a 100 ou 200 anos, talvez, algumas das nossas práticas atuais também pareçam estranhas para as próximas gerações. A história da medicina é, ao mesmo tempo, fascinante e também assustadora. Sangrias, trepanações, sanguessugas, mercúrio, cirurgias sem anestesia e tratamentos psiquiátricos controversos mostram quão foi difícil entender o funcionamento do corpo humano, mas também mostram algo extraordinário. O conhecimento pode mudar completamente aquilo que acreditamos ser verdade. O que ontem parecia um tratamento revolucionário, hoje pode parecer uma loucura. E talvez essa seja a maior lição deixada pela história da medicina. Nós não devemos apenas perguntar o que funciona, devemos também perguntar por quê? Porque foi fazendo essa pergunta que a humanidade conseguiu transformar uma medicina muitas vezes assustadora na medicina que nós conhecemos hoje. Se você gostou dessa viagem pela história, inscreva-se no Entusiasta, porque aqui a gente continua explorando as histórias, os mistérios e as curiosidades mais fascinantes que existem. Me diga aqui nos comentários qual desses tratamentos você achou mais assustador. E obrigado por assistir e até o próximo vídeo.